Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E hoje nós vamos tratar sobre a Copa do Mundo de 1934. No vídeo passado nós tratamos sobre a Copa do Mundo de 1930, em que o Uruguai sagrou-se campeão mundial pela primeira vez na final contra a Argentina. Então o Uruguai, primeiro campeão mundial. O país sede foi o Uruguai, e o Uruguai sagrou-se campeão mundial em 1930. Vamos tratar nesse vídeo hoje, vamos tratar sobre a Copa do Mundo de 1934. Copa essa realizada na Itália, tá? Escolha da sede, como é que foi escolhida a sede, quem escolheu a sede, né? A gente vivia um contexto político, econômico, pós-guerra e antes-guerra, né? Naquele período de 1934. Então aí Mussolini fez questão de que a Copa do Mundo de 34 fosse sediada na Itália, e para negociar junto à FIFA foi designado aí o general Giorgio Vaccaro, né? Então aí Mussolini enviou o general para negociar junto à FIFA aí, para que a sede da Copa do Mundo fosse na Itália em 1934, né? A decisão de sediar a Copa de 34 da Itália foi tomada pela FIFA em outubro de 1932, em Estocolmo, na Suécia. E a Itália ela foi escolhida para sediar essa Copa do Mundo de 34, em preferência a Suécia, né? Então estava aí para sediar a Copa de 34 a Suécia e a Itália ficou como sede da Copa do Mundo de 34, né? A escolha foi feita pelo comitê da FIFA, pelo comitê executivo da FIFA, sem uma votação de todos os membros. Não teve uma votação de todos os membros para essa escolha da FIFA, né? Quem decidiu foi o comitê executivo da FIFA, tá? Em outubro de 34, em Estocolmo, na Suécia, né? A Itália foi escolhida em preferência à Suécia. Essa decisão foi tomada após várias reuniões do comitê executivo da FIFA. O interessante da escolha do Mundial de 1934 era que Mussolini via no triunfo da seleção italiana, que viria a ser a campeã do Mundial de 34, como uma propaganda do Mussolini, né? Então o Mussolini na época botou a pressão política, né? Onde Mussolini teria dito aos jogadores italianos que eles deveriam vencer a Copa do Mundo de 34 ou eles morreriam, né? Para que a vitória fosse usada como propaganda política para o sistema fascista, tá? Então aí os entrelinhas da Copa de 34, né? E para garantir esse êxito da Itália na Copa do Mundo de 34, Mussolini ele contratou jogadores de outras nacionalidades para reforçar a seleção italiana na Copa do Mundo. Aí chamou os argentinos Guarita, Orber, Monte e até o brasileiro Filó Guarizzi, tá? Então a Itália aí, ela, para garantir o sucesso, chamou aí alguns jogadores sul-americanos para compor a seleção italiana naquele Mundial. Não existe, algumas pessoas podem perguntar, algumas pessoas podem falar, mas Mussolini comprou a Copa para que a Copa fosse sediada na Itália em 34.
não existe nada comprovado, né? Não existe nada comprovado que ele realmente tenha feito isso. Mas a verdade é que o sistema fascista de Mussolini terminou usando o evento como ferramenta de propaganda para promover o fascismo, né? Tanto que a Itália foi escolhida como sede e exigiu a vitória. Isso é considerado um exemplo de evento esportivo usado para ganho político, né? Mussolini usou a Copa de 34 da Itália como uma ferramenta de propaganda política para promover o fascismo, usando aí a vitória da Itália, a vitória italiana, como demonstração da superioridade do regime fascista, tá? A Itália, a seleção italiana, que tradicionalmente usa o uniforme azul, ou assim nós nos acostumamos a ver a Itália usando o uniforme azul, né? A Itália, ela usou camisas pretas e realizou saudações nazistas durante a Copa, né? Mussolini, ele acompanhou a final, considerou a vitória como um triunfo pessoal, além de ter a final realizada em um estádio ligado ao partido nazista, ou ao partido fascista, né? Que a gente vai ver mais pra frente, estádio esse que era localizado na cidade de Roma, né? A Copa do Mundo de 34 foi organizada na Itália e o ditador fascista Benito Mussolini viu aí a oportunidade da propaganda para o seu regime, né? Então aí a pressão sobre toda a seleção italiana, tá? Pressionou a seleção italiana a vencer a Copa e a imprensa italiana foi orientada a cobrir apenas notícias positivas sobre o time, tá? Não podia se falar nada contra ou nada negativo com relação à seleção italiana naquela época, tá? A Copa do Mundo, ela foi realizada em 34 e, ao contrário, já muda um pouquinho que na Copa de 1930 nós tivemos apenas a cidade de Montevidéu como cidade sede da Copa do Mundo de 1930. Na Copa de 34 nós já tivemos algumas cidades a mais, tá? Já tivemos algumas cidades a mais como sede, né? Tivemos a cidade de Bolonha, tivemos a cidade de Florença, a cidade de Milão, a cidade de Roma, a cidade de Nápoles, a cidade de Gênova, a cidade de Turim e a de Trieste, tá? Então essas foram as cidades que foram cidades sedes na Copa de 1934, tá? 16 seleções foram classificadas para a Copa do Mundo de 1934. E esta Copa de 34 foi a única Copa em que o país sede, tá? Em que o país sede teve que participar das eliminatórias, tá? A seleção italiana participou das eliminatórias e enfrentou dois adversários que nós veremos daqui a pouco quais foram esses adversários que a Itália enfrentou nas eliminatórias para se classificar para a Copa da Itália, né? A primeira vez que um país sede teve que participar das eliminatórias. Então os países que participaram da Copa de 34 foi a Tchecoslováquia, a Alemanha, Áustria, Espanha, Hungria, Suíça, Suécia, França, Países Baixos, a Holanda, né? Argentina, Romênia, Egito, Brasil, Bélgica e Estados Unidos, né? A Itália, ela jogou aí os jogos eliminatórios contra a Grécia e quanto a Turquia. Só que abriu um parênteses aqui com relação à Holanda, né, que jogou a Copa de 34 e depois só veio jogar lá no futuro, depois, a Copa de 74, né? Passou aí muito tempo sem jogar uma Copa depois da de 34. Mas o nosso foco é
34 deixa 74 lá na frente, né? Então a Itália, ela jogou as eliminatórias e enfrentou a Grécia e a Turquia para poder se classificar para a Copa de 34 realizada na Itália. Aí as seleções por continente, né? A Europa foi a que teve mais participantes. A Alemanha, a Áustria, a Espanha, a França, a Hungria, a Itália, a Holanda, a Suécia, a Suíça e a Tchecoslováquia. A América do Sul, a participação da Argentina e do Brasil. Não tivemos a participação do Uruguai na Copa de 1934, que particularmente estava vendo alguns detalhes que se o Uruguai tivesse participado da Copa de 34, o Uruguai teria grandes chances de ter conquistado a Copa de 34 e talvez ser tricampeão mundial. Mas o Uruguai resolveu não participar da Copa de 34, tá? Então a América do Norte, Estados Unidos participou, na África o Egito, e tivemos aí a Romênia e a Bélgica participando também. O Uruguai não participou da Copa de 34, tá? Porque os países europeus não participaram da Copa de 30. Então o Uruguai, ele ficou meio chateado, né? Porque não houve a participação na Copa de 30 e ele disse: eu também não vou na de 34, tá? Então, isso que aconteceu. O boicote à Copa do Mundo de 34 não foi um movimento único, mas sim a ausência do Uruguai, que era o campeão mundial da Copa anterior, tá? A gente pode dizer também que, devido aos fatores como a política fascista de Mussolini e a organização do evento na Europa, também foram importantes aí para o contexto da época, né? Tivemos problemas aí da arbitragem na Copa de 34, pelo contexto todo que veio se formando, Mussolini obrigando a seleção italiana a ganhar a Copa. Então a gente pode imaginar como é que a arbitragem na época também não foi muito pressionada para a Copa, né? Então aí teve um jogo entre a Itália e a Espanha, tá? Que a arbitragem foi muito controvérsia no jogo e houve aí a anulação de 2 gols da seleção espanhola e a seleção italiana terminou ganhando o jogo, né? A Copa de 34 teve um total de 17 jogos e o Brasil jogou somente uma partida. O regulamento da Copa de 34 já foi diferente da Copa de 1930. Na Copa de 1930 houve uma fase de grupos e depois uma fase de mata-mata. E já na Copa do Mundo de 1934 entrou-se direto nas oitavas de finais. Não houve não houve uma fase de grupos, tá? Entrou-se diretamente na fase eliminatória. E o Brasil nessa fase eliminatória, na fase oitava de final, onde iniciou-se a Copa. Então o Brasil enfrentou a seleção da Espanha e o Brasil perdeu por 3-1. Então jogou-se somente um jogo na Copa de 30, a seleção brasileira. E quem fez o gol no Brasil foi Leônidas da Silva, foi o responsável por fazer o gol no Brasil naquela fase, né? Então o formato era um formato de torneio, eliminação direta, começando diretamente nas oitavas de final. Se houvesse empate, tá? Se uma partida terminasse empatada aos 90 minutos, haveria uma prorrogação de 30 minutos. Aí se o empate ele persistisse, ao final da partida, a partida seria refeita no dia seguinte, né? Então jogou, empatou no tempo normal, empatou na prorrogação, ainda não tínhamos pênaltis, né? Então a gente teria a remarcação da partida para o dia seguinte, tá?
Então aí o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, perdendo de 3-1 para a seleção da Espanha, né? E o técnico da seleção brasileira na ocasião foi o Luiz Vinhais. A Copa de 34, ela foi marcada aí com 70 gols, um total de 17 partidas. Teve uma média de gols de aproximadamente 4,12 gols, né? O primeiro gol da Copa de 34 não ficou muito claro nas pesquisas que eu fiz. Tá? Talvez muitos jogos eles aconteceram ao mesmo tempo, e nas pesquisas que eu vi sempre dava assim gols diferentes, né? E o gol marcado pelo jogador alemão Kurt Hoffmann aos 12 minutos do primeiro tempo da partida entre Alemanha e Áustria foi o que eu consegui encontrar como o primeiro gol, tá, da Copa de 34. Vários estádios foram utilizados na Copa de 34. O estádio Giuseppe Meazza em Milão, anteriormente conhecido aí como San Siro. Esse estádio ele foi construído especialmente para a Copa do Mundo de 34 e é o único daquela edição que ainda está de pé. Estádios que foram demolidos ou substituídos: o estádio Litório, na cidade de Trieste, inaugurado em 32 para a Copa, foi demolido e substituído aí pelo estádio Nerio Ronca. O estádio Giorgio Ascarelli em Nápoles, esse estádio também foi demolido e substituído por um novo estádio. O estádio Luís de Ferraz em Gênova foi renovado para a Copa de 34, foi demolido e substituído aí por um novo estádio. Estádio Giovanni Berta em Florença, esse estádio foi demolido para dar lugar ao novo estádio. E o Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista em Roma, demolido para dar lugar a uma nova estrutura. Estádio de Turim, demolido e substituído por um novo estádio, tá? Então aí vários estádios que foram utilizados na Copa de 34, tá? Muitos foram demolidos, reformados, tá? E somente um continua de pé. A Copa de 34 não teve somente um artilheiro, diferente da Copa de 30, que teve um artilheiro só, o argentino, tá? Na Copa de 34 nós tivemos 3 artilheiros, né? Nedved, Schiavio e Kohner terminaram aí todos 3 empatados com 4 gols, né? Aí o tcheco Nedved tinha como maior virtude o oportunismo. O italiano Schiavio foi o autor que deu o gol ao título para a Itália na prorrogação da final. A campanha da Itália, né, que sagrou-se campeã ao final da Copa de 34, foi marcada por vitórias em todas as fases eliminatórias, enquanto a Tchecoslováquia superou a Romênia e a Suíça e a Alemanha para chegar à decisão. A Itália eliminou a Espanha e a Áustria para chegar na final, que venceu por 2-1 após a prorrogação. E a Itália ela foi campeã, né? Nas oitavas de final, a Itália ganhou de 7-1 dos Estados Unidos. Nas quartas de finais, venceu a Itália por 1-0 no jogo replay, tá? Porque houve um empate de 1-1 no primeiro jogo. E aquela regulamento, empatou no tempo normal, empatou na prorrogação. Então, veria-se para um novo jogo, tá? E na semifinal, a Itália ganhou da Áustria. E na final, a Itália ganhou de 2-1 da Tchecoslováquia após prorrogação, tá? A partida ela foi realizada no Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista em Roma, em 10 de junho de 1934, tá? A data da final é 10 de junho de 34. O local da partida foi no Estádio Nacional Partido Nacional Fascista, tá? E tivemos um público de 55 mil espectadores. A bola usada na Copa do Mundo de 34
Lembra que nós tivemos problema na Copa do Mundo de 1930 com a bola, que a Argentina usou uma bola no primeiro tempo, o Uruguai usou uma bola no segundo tempo. Então a bola na Copa de 34 também tivemos aí um certo problema com a bola, né? A Copa do Mundo de 34 da Itália a bola usada foi a Federale 102. Era uma bola de couro marrom com 13 painéis poligonais e costura de algodão. Embora a Federale 102 fosse a bola principal, outras bolas também foram utilizadas, já que os capitães das equipes podiam escolher a bola que preferiu antes de cada partida, né? A Federale era feita em Roma e tinha um design que lembrava uma bola de rugby, com seus painéis de couro e costuras de algodão. Aí outras bolas usadas como a Globe e a Zig Zag também foram fabricadas por outras empresas britânicas que foram usadas durante o torneio, tá? Então essa foi a Copa do Mundo de 1934, que ocorreu no país sede de Itália, e uma Copa aí que foi usada como trampolim para o sistema fascista de Benito Mussolini. A Itália, então, campeã de 1934 e o Uruguai campeão de 1930. Já sei, então, os dois primeiros campeões mundiais das Copas, né? Então, o projeto que foi pensado por Jules Rimet de ter um evento de 4 em 4 anos começava então a funcionar. E a próxima Copa do Mundo seria a de 1938, que nós veremos no próximo vídeo. Obrigado a todos, acompanhe o nosso canal e nós voltaremos com a Copa de 1938.